Uma série de exposições a respeito das cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, cujo tema é de pai para filhos. Então hoje nós vamos finalizar esse livro e dar início na semana que vem ao livro de 2 Timóteo. Amém? O texto diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em sua época determinada, há de se revelar pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Solta aí, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia nessa manhã, mais uma vez, porque é o momento em que a Tua palavra será exposta e que o Senhor, ó Deus, venha falar poderosamente aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir em sabedoria, que o Senhor possa nos apacentar, que o Senhor possa nos guiar rumo a pastos verdejantes, rumo a ribeiros de águas. Pai, tenha misericórdia de nós. Nós nos reunimos aqui exclusivamente para cultuar ao Senhor e ouvir a Tua voz. Se o Senhor não se fizer presente aqui, se o Teu Santo Espírito não falar conosco, em vão terá sido essa reunião, Senhor. Mas nós temos uma expectativa, e a expectativa é ouvir a Tua suave voz. Portanto, fala conosco, ó Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Como possivelmente ficou claro diante da leitura que nós fizemos, se você prestou atenção, nós vamos falar hoje da motivação de falsos líderes. O que motivam, ou melhor dizendo, o que motivou esses falsos líderes da igreja de Éfeso a estar ensinando ensinos contrários às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também e vamos falar
a respeito dos perigos que a riqueza traz consigo, o amor ao dinheiro traz. E nós vamos falar também das responsabilidades que os ricos têm no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver de maneira clara esses 3 pontos principais. Meus irmãos, o cristianismo ele passou de uma igreja de mártires para uma religião comerciante. A igreja que antes, logo no seu início, em Atos dos Apóstolos, ela sofreu grande perseguição, nós sabemos disso. O próprio apóstolo Paulo, que disse que era o principal dos pecadores por perseguir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que essa igreja não era uma igreja para qualquer um. Essa igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja para pessoas extremamente loucas por Jesus. Ela não tinha qualquer tipo de membro, ela não tinha, hoje usando o palavreado da cultura, ela não tinha crente Nutella. Quem confessava Jesus Cristo estava automaticamente apto a morrer, a ser perseguido e morrer. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do 1º, 2º, 3º século, era uma igreja de mártires, era uma igreja de homens e mulheres que tinham o coração disposto a morrer. Diferentemente das igrejas atuais, porque as igrejas elas passaram de ser uma igreja de mártires para uma igreja que é uma empresa, que virou um comércio, um grande comércio. Os homens maus perceberam que a igreja ela poderia ser uma fonte de lucro. E é maravilhosa essa fonte de lucro. Essa fonte de lucro, ela não tem uma mão de obra econômica, ou seja, todos, ou a maioria das pessoas, elas são voluntárias, ou seja, elas trabalham de graça. Olha para você ver que negócio fantástico. As empresas, hoje você tem que pagar o funcionário para passar cola, para apontar sola, para fazer modelo, para administrar isso, aquilo outro. Mas a igreja não, a igreja ela é voluntária. A igreja ela tem uma mão de obra voluntária, olha que negócio fantástico. E não só isso, a igreja cujos membros são voluntários ainda dão dinheiro para ela, olha que fantástico. São os próprios membros que pagam. A igreja, infelizmente, virou um ponto comercial. Eu me lembro que eu vi constantemente pichado nas paredes um slogan, você vai se lembrar desse slogan. O slogan dizia: pequenas igrejas, grandes negócios. E toda vez que eu li esse slogan de pichação, a minha alma se entristecia, porque eu percebia que a maioria dos líderes evangélicos faziam exatamente da igreja grandes negócios. A igreja ela é acusada de lavagem de dinheiro, as grandes igrejas, as megas igrejas. Homens usam da igreja como palanque político. Chegou a época de eleição, começa a subir todos os políticos que a igreja quer mostrar para a comunidade. No 4º ano, começa a trabalhar imagens de político para que a igreja comece a ver e votasse nessas pessoas. A igreja, além de ter um status de empresa geradora de lucros, além de ter um status de um forte potencial político, poder, a igreja ela deixou de ser o que ela foi chamada para ser, naturalmente, que é um ponto do reino de Deus. A igreja de hoje, ela perdeu a sua vocação, ela perdeu o seu status natural. A igreja de Atos dos Apóstolos foi fundada com o seu início na manifestação dos dons do Espírito, com o derramamento do Espírito Santo. Ela perdeu o seu status, infelizmente. E nós vamos ver aqui na exposição que os motivos na qual levou a igreja a perder esse status sempre existiu. Esses motivos já existiam na igreja de Éfeso, cujo Paulo está exortando Timóteo aqui a cuidar. E nós vamos ver a esse respeito. No versículo de número 3 ao versículo de número 10 diz assim:
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém. O texto começa dizendo: não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma coisa irracional. Por quê? Porque a igreja ela foi fundada por Deus, pelos ensinos de Jesus Cristo. Ela só existe por causa do sacrifício, por causa dos ensinos, por causa da ressurreição de Jesus. E o que nós vemos aqui? Paulo está dizendo que existia líderes ali que ensinavam outras coisas contrárias ao ensino do próprio Cristo que tinha fundado a igreja. Então, logo, de cara, nós vemos um erro grosseiro aqui desses falsos líderes, porque eles estavam pervertendo as próprias palavras daquele que fundou a igreja. E Paulo diz: esses que não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. O que quer dizer o ensino segundo a piedade? O que é isso? O ensino segundo a piedade, meu querido irmão, é uma vida entregue à santidade e amor. Piedade é viver santidade. É isso que Paulo está dizendo. Esses homens estão ensinando outras doutrinas e não querem viver o ensino segundo a piedade, ou seja, eles estão abandonando a vida de santidade, ensinando coisas contrárias às coisas que Jesus Cristo ensinou. Você vai se lembrar que Paulo está tratando aqui de agnósticos. Nós já falamos sobre isso no início da carta, que eram os inimigos, os infiltrados dentro da igreja. E segundo Paulo, esses agnósticos, eles estavam pervertendo. Eles não acreditavam que a alma e o mundo imaterial e o mundo material, eles eram unidos. Muito pelo contrário, eles acreditavam que havia uma ruptura aí. A carne, então, ela tinha que ser ou saciada em suas paixões ou completamente isolada. Mundo imaterial com mundo material são inimigos, segundo o gnosticismo. E aqui esses homens estavam entrando com força numa vida completamente carnal, pecaminosa. E é isso que Paulo está dizendo aqui: vocês não querem viver segundo o ensino da piedade, ou seja, vocês não querem viver uma vida santa. Esses homens, Paulo vai dizer, é enfatuado. O que quer dizer enfatuado? No grego, quer dizer um homem que está envolto em neblina, ou seja, aquele que não consegue ver para onde anda. Ele não consegue andar. Eu não sei se você já teve a experiência de passar de carro, em uma avenida com a neblina muito densa, e realmente é impossível ver muito à frente. Na estrada, o campo de visão diminui, você tem que diminuir a velocidade, ficar atento tanto à frente quanto nas costas, e a gente não consegue ver muitas coisas. Paulo está dizendo que esses homens perverteram a verdade, ensinando outras coisas, e vivem uma vida imoral. Esses homens, eles andam com neblinas ao seu redor. Paulo continua dizendo: nada entende, mas tem a mania por questões e contendas. Esses homens não entendem nada, porque eles desprezam a doutrina de Jesus Cristo. Mas eles gostam de quê? Contender. Eles gostam de brigar. Eles gostam de discutir coisas tolas, questões que não edificam. Tais homens gostam de discussões que não servem para nada, que não edificam absolutamente nada. E a partir daí, Paulo diz: nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas e altercações sem fim.
Inveja, aqui nesse contexto, meu querido irmão, são esses homens que perdem nessa disputa filosófica, com palavras, com doutrinas que nada edificam. Esses homens, quando perdem na argumentação, eles se enchem de inveja, porque tais homens, sem compaixão, eles querem ganhar argumentativamente. Como eles perdem, eles se enchem de inveja. E Paulo coloca uma lista aqui de maneira proposital, e as palavras sequentes justificam o fruto da inveja. Porque o fruto desse tipo de inveja gera também provocação. O que é provocação? Esses homens, eles começavam a brigar com o intuito de derrubar, de denegrir a imagem daquele na qual ele estava debatendo. Então vem a inveja, da inveja eles começaram a viver uma vida provocativa, da provocação eles criaram difamações, porque como eles não conseguiam argumentar, principalmente com Timóteo, a respeito da verdade, eles tinham que difamar. E o que é uma difamação? Difamação é um falso testemunho a respeito de alguém. Difamação é falar mal, negativamente, falar mentiras de alguém. Vem a inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas. O que isso quer dizer? Quer dizer que no meio dessas difamações, eles colocavam mentiras muito pesadas. Por isso que Paulo coloca aqui a palavrinha malignas, porque isso obviamente é satânico e demoníaco. Eles começavam a inventar mentiras a respeito da liderança sadia, e mentiras tão absurdas que chegam a ser extremamente malignas, mentiras malignas. E por fim, altercações. O que é altercação? São negócios vazios. Tudo o que eles faziam não tinham ganho, não tinha sentido, não tinha edificação nenhuma. E o versículo continua dizendo: esses homens, por cuja mente é pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui nós começamos a entender a motivação de falsos líderes. O que esses líderes queriam, o que a maioria dos líderes evangélicos hoje querem: dinheiro, fontes de lucro. Portanto, a verdade, meu querido irmão, do Evangelho, ela não dá dinheiro. Olha só para você ver que interessante, que contraste maravilhoso. O contraste é tão nítido, é como se fosse o preto no branco, nítido. Evangelho verdadeiro não dá dinheiro, meu irmão. Para você ter dinheiro, para você fazer da igreja um negócio, você tem que excluir metade da Bíblia. Você tem que excluir completamente as verdades que diz que você está indo para o inferno se você não se arrepender. Você tem que pregar somente as partes boas, e não só isso, não só pregar as partes boas, mas perverter o Evangelho mesmo. Nós temos aí a teologia do coaching, nós temos aí a famosa teologia da prosperidade. Aqui é a teologia da prosperidade. Os homens pervertem a verdade para ter lucro, e isso eles inventam doutrinas fora das Escrituras, para manter você dando dinheiro, trabalhando de graça, fazendo o negócio girar. Aqui está a teologia da prosperidade sendo desmascarada. Aqui está a teologia do coach sendo desmascarada. Esses homens perversos, eles não conseguem chegar à verdade, porque obviamente o seu coração e a sua mente está embriagada de falsos ensinos e falsos discursos. Esses homens, eles negam a palavra daquele que criou a igreja, Jesus Cristo. E eles têm isso, eles usam da piedade, eles usam dessa imagem piedosa que eles transparecem no púlpito para gerar lucros. É isso que Paulo está dizendo. O versículo continua dizendo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele vai falar da verdadeira riqueza. E aqui nós adentramos no ponto principal, que diz respeito à palavra contentamento. Eu gostaria de chamar sua atenção para isso, tá, irmão? Olha para mim, entenda bem, porque às vezes você tem vivido uma vida tão nebulosa, você não encontra contentamento em absolutamente nada. Aqui se encontra o segredo da alegria contente. O segredo do contentamento está nessas palavras do apóstolo Paulo. De fato,
grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A palavra grega aqui para contentamento é autarkeia. E o que isso quer dizer? Quer dizer um espírito contente com a sua porção ou sorte. Sorte aqui não no sentido abstrato de que não há Deus, mas sorte no sentido daquilo que Deus deu, ok? Viver contente, o segredo é aceitar as condições que Deus te proporcionou para viver a missão. Ser contente com o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A cultura hoje, ela nos move, ela é consumista, ela quer gerar lucro. E com isso nós vemos muitos escândalos, muitas famílias entrando em dívidas eternas, porque elas não conseguem esperar. Ela vê a cultura comprando, e quando você se sente inferior, você logo quer comprar alguma coisa também para tentar chegar no mesmo nível das pessoas que estão comprando, e etc, etc. Isso é falta de contentamento no coração. Você está tentando encher o seu coração vazio de coisas. Você, meu irmão, se você não se contentar com aquilo que Deus te deu, glorificar o nome dele pelo sacrifício de Jesus Cristo, você nunca vai ter o coração contente. Nunca. Isso aí você esquece. Se você é uma pessoa que não ama Jesus, que não deposita nele a sua esperança, você vai viver sempre frustrado. Principalmente você que é pobre como eu. O rico, por ter dinheiro sobrando, ele vai comprando, e quando o nível de contentamento abaixa, ele compra de novo, quando abaixa, ele compra de novo, e vai nesse ciclo. Mas ele nunca chega ao pleno conhecimento. O pobre piora a situação, porque chega a conta, o cartãozinho da Nubank aparece estourado, não tem mais limite para comprar mais nada. Então a gente se entristece. Olha, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para comprar aquela calça, aquela roupa do Réveillon, e a gente se frustra. Por quê, irmão? Porque você está colocando a sua esperança em algo que não traz esperança. É simplesmente isso. Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ele diz, parafraseando Jó: porque nada temos trazido ao mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso alegres, ou estejamos contentes. O que você tem? Paulo aqui está dando uma descrição da vida ordinária, do básico. Paulo está dizendo: se você tem roupa e alimento, meu irmão, fique contente com isso. Mas não, o seu coração está cheio de consumismo, você quer a casa dos sonhos, o carro. Eu falo isso constantemente, os irmãos sabem muito bem disso. Mas as escrituras falam tanto disso porque isso é um ídolo na sua vida, meu irmão. Nas nossas vidas, nós somos tentados a viver dessa maneira. Você ambiciona coisas altas, coisas grandes, mas não alcança. Você acha que você pode alcançar com o seu esforço e poder, com sua inteligência, com o seu intelectualismo, mas não. Não se esqueça de que é esse Deus que distribui dádivas, que abre portas, que fecha portas. É esse Deus que guia as suas ovelhas. Aí a ovelhinha está comendo uma coisa que é estragada, que vai levar ela à morte. Está comendo lata, porque a ovelha é assim, a ovelha come tudo, come pedra, come tudo. Tem uma lata lá, se comer vai morrer. Só que você quer, a ovelhinha quer a lata, quer as paixões do mundo, quer se saciar com consumismo, com materialismo. Aí vem Jesus e tira a lata da boca da ovelha e coloca ela para comer o capim verdinho, sadio. Jesus tira o homem dessa cultura consumista e coloca ela para viver uma vida humildemente satisfatória, ordinária, aquilo que é básico. Aí Jesus se alegra porque a ovelhinha está comendo, só que a ovelhinha está triste, a ovelhinha chora, porque ela só tem o básico. Olha que contradição. E o que Paulo está dizendo aqui? Se você tem com o que vestir, e se você tem o que comer, fique contente com isso. Tenha o coração contente com o ordinário na qual Deus colocou para você viver, não o contrário.
Agora, atenção, o texto continua dizendo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição. Atenção para isso, porque os que têm coração cheio de cobiça pela riqueza, eles inevitavelmente caem. Atenção para isso. Não tenha o coração envolto de cobiça em busca de riqueza, meu irmão, e isso proporciona queda. A concupiscências insensatas e perniciosas, o que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer desejos sem sentido, que causam prejuízos constantes. É isso que quer dizer. E Paulo usa uma palavra que é muito interessante, eu achei fantástico, ele usa a palavra afogamento. Essa palavra é interessante, eu me lembrei do famoso filme e dos livros de Tolkien. Eu me lembro do Sméagol, o Senhor dos Anéis. E eu me lembro que ele vivia, quem viu o filme sabe, ele vivia correndo atrás do anel do poder. E quando ele pegava esse anel, ele ficava tão deslumbrado com esse anel que não importava mais o que estava acontecendo ao seu redor. No último filme, o anel é jogado dentro de um vulcão em lava. E o Sméagol, ele salta da rocha e vai atrás do anel. Ele não se importa com as coisas que estão ao seu redor. E eu me lembro de uma cena fantástica, que ele pega um anel e a expressão facial do Sméagol é uma expressão de felicidade, mas ele está sendo mergulhado em lava. Mas a sua expressão facial, ela é alegre. Ele pega o anel e se maravilha com o anel enquanto vai se afogando em lava. No final das contas, o Sméagol percebe que o fim chegou. Então seu semblante muda e ele se desfaz completamente na lava. Aqueles que vivem com o coração cheio de cobiça pelas riquezas experimentam a mesma coisa. Eles têm o seu deslumbre com o dinheiro e eles se alegram, mas se esquecem de que estão se afogando em ruínas e perdições. Se esquecem disso. E o texto, no versículo de número 10, termina dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meu querido irmão, o amor ao dinheiro, o ganho, é o único ser que Jesus vai tratar como um Deus no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ele não vai falar que a mentira é um Deus, ele não vai falar que o sexo é um Deus, embora o seja. No Novo Testamento eles são tratados como divindades. Mas Jesus, ele vai tratar exclusivamente na sua época, na sua região, de mamon. Não divida a sua adoração. Não tem como você amar o dinheiro e a Deus. Não tem como você ser devoto a Deus e devoto ao ganho, a mamon. Portanto, mamon, ele é um Deus que deve ser evitado por nós. O amor ao dinheiro, a cobiça a esse ganho desenfreado deve ser evitado por nós. João, você está dizendo então que eu não posso abrir minha empresa? João, você está querendo dizer então que eu não posso expandir os meus negócios? É isso que você está querendo dizer? Você está querendo dizer então que viver feliz é ser pobre, é mendigar então? É ter só uma muda de roupa e um prato de comida para quem me servir? É isso que você está dizendo? Não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não possa pensar nos seus negócios. Eu não estou dizendo que você não tenha que abrir uma empresa, que você não possa abrir uma empresa. Não estou dizendo que você que já tem uma empresa não possa expandir os seus negócios. Não é isso. Eu estou dizendo que isso não pode fazer altar no seu coração. O seu coração não pode ter lá um ídolo, mamon, sendo adorado o tempo inteiro. O amor ao dinheiro, ele traz desvio da fé verdadeira e tormentos autoprovocados. Olha que interessante isso. Paulo vai dizer que esses homens que cobiçam o dinheiro, o ganho desenfreado, eles trazem prejuízo para si próprios. É uma sabotagem do eu. Isso é muito interessante. Não sabote você, meu irmão, cobiçando esse tipo de coisa. Não faça isso.
O que Paulo quer dizer então, resumidamente? Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro levou homens a negarem as palavras de Jesus Cristo, tendo suas mentes cauterizadas pelo engano, sendo privados da verdade, atraíram para si pecados e tormentos que os levarão à perdição. O segredo então para uma vida feliz e contente está em Deus e no suprimento desse Deus, apesar de vivermos uma vida ordinária, porque herdaremos juntamente com Cristo todas as coisas no seu reino. É justamente isso. Por que Paulo está dizendo, não cobiça essas coisas? Não cobice viver dessa maneira, como os ricos, os perversos, os reis da terra vivem. Por quê? Porque o que nos aguarda é infinitamente superior a toda essa vida medíocre que os ricos vivem hoje. Por quê? Porque nós já herdamos, é um aspecto teológico do já mais ainda não, que precisa ser compreendido por você. Nós já herdamos com Cristo todas as coisas. Se você quer ter uma casinha, um lote, um pedaço de terra, saiba que você já tem. Só espera o momento certo chegar. Você vai herdar, você já herdou com Jesus Cristo todas as coisas. Não perca a sua alma tentando ganhar o mundo inteiro, meu irmão. Essa vida, 100 anos, não se compara com a eternidade. Você está aí vivendo, labutando, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para o filho, você não tem tempo para os amigos, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo de orar, você não tem tempo de curtir aquilo que Deus te deu, você não tem tempo para desfrutar de nada disso, porque você vive trabalhando, ganhando dinheiro e pensa dinheiro o tempo todo e não tem como pensar em outra coisa, é só dinheiro, é só ganhar, maneiras de fazer negócio e ter lucro o tempo inteiro. Aí a vida passa, mas você pensa assim, não, vou trabalhar agora, porque quando eu tiver 40 anos eu vou me aposentar. Aí finaliza. Meu irmão, você tem que pensar a longo prazo mesmo, você tem que guardar dinheiro, você tem que investir, você tem que ter um dinheiro de reserva de emergência. Eu concordo plenamente e faço isso na prática, ou tento fazer. Mas a maioria das pessoas que param de trabalhar depois que ganham dinheiro, com essa filosofia de vida, é mínima, tá? As pessoas, elas adquirem um hábito tão forte de trabalho, que quando chega aos 40 anos, que ela deveria aposentar segundo essa filosofia de trabalho e comércio, elas não conseguem sentar e observar tudo que construiu, não conseguem. Elas, por causa do hábito, do amor ao dinheiro, está sempre ganhando e querendo mais. Eu conheço, meus irmãos, pessoas que têm 40 milhões, 60 milhões, eu tenho irmãos que têm essa quantidade de dinheiro, elas não conseguem ficar sem negociar. Aí você pensa assim, poxa vida, é cristão, e com certeza essa pessoa abençoa muita gente, distribui, dá descontos, né? Vou vender um trem aqui, não, vou tirar um desconto, pode me dar só tanto. Não, irmão. É lucro atrás de lucro, não dá desconto, coisa nenhuma. É certo e está tudo bem. Terrivelmente, essas pessoas, elas sofrerão um pouquinho. Infelizmente. As que forem salvas serão salvas, mas serão queimadas e todas as obras serão desfeitas. E eu fico pensando nas pessoas que vivem assim, são cristãos. Eu, como sou pobre, eu fico vendo essas coisas. Quando eu me encontro com pessoas que falam de dinheiro o tempo inteiro, eu fico caladinho porque eu não tenho dinheiro. Eles começam a falar de casa. Não, minha casa tem 2 milhões e eu gastei 600 mil para imobiliar. Aí eu fico olhando. Falei, tá, vai. Hoje você tem isso aqui. Agora, quando a gente chegar no céu, aí nós vamos ver as pedrinhas na coroa de quem tem mais. Lá no céu a gente vai ver, calma, você está investindo aqui, eu estou investindo lá. Quando chegar lá, aí eu quero ver. Fico só pensando. Mas de fato, Paulo vai dizer isso mais para frente, que o nosso investimento, nosso investimento, ele tem que ser acima de nós. E o que nós vemos hoje? Nós vemos uma cultura de mamon, movimentos de empreendedorismo que usam um falso evangelho para atrair. Isso nós vemos no evangelho coach, nós vemos no empreendedorismo cristão muito dessa pegada, desfazem do evangelho, o que contradiz absolutamente. Por exemplo, esses coaches, eles não podem pregar 1 Timóteo capítulo 6 de maneira nenhuma. Eles têm que evitar 1 Timóteo, eles têm que evitar Paulo assim, ao extremo.
Porque Paulo não teve nada, sofreu pra caramba, mas ele disse no final: uma coroa me está reservada. Eles não podem pegar a teologia paulina, que diz que você não pode amar o dinheiro, que você não pode se preocupar com isso, você tem que buscar o reino de Deus na sua vida em primeiro lugar, porque isso tudo vai passar. Eles não podem pregar Paulo, principalmente esse texto que a gente está pregando aqui, que Paulo diz que a gente não pode viver seguindo essas coisas. Mas ser contente, meu irmão, para esse mundo é ter dinheiro. Ser contente para este mundo é ter fama. Ser contente para esse mundo é ter poder. Esses homens e mulheres, eles perderam a visão de reino de Deus e começaram a criar uma cultura de exaltação, atenção, ao reino do ego. O reino de Jesus Cristo é deixado de lado e ele é parado de ser edificado. É dado um stop e começa a ser construído paralelamente um reino competidor, que é o reino do ego, da satisfação dos meus prazeres e desejos. Esses homens estavam influenciando a igreja de Éfeso a deixarem o reino de Deus para lá e a começar a edificar o reino do próprio eu, com dinheiro, com fama, glamour e poder. O problema, meu irmão, está em fazer do dinheiro um ídolo. Esse é o nosso grande problema. O problema não é abrir empresa, não é realizar o sonho de abrir empresa, não é expandir os negócios. O problema não é esse. O problema é você fazer do dinheiro o fim. O problema é você fazer do dinheiro o meio. O problema é você fazer do dinheiro o início de toda a sua vida. Este é o problema. João Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas como identificar esse ídolo? Às vezes você fala assim: poxa, João, mas como que eu vou identificar que o meu coração tem adorado o dinheiro, tem adorado a mamon? Como que eu identifico isso? E eu te ajudo nessa identificação, meu querido irmão. E eu te ajudo com alguns pontos. Primeiro, você tem sacrificado o seu tempo com Jesus em detrimento de pensamentos de comércio e dinheiro? Você tem sacrificado a sua família em detrimento de comércio e dinheiro? Você tem sacrificado a igreja, as reuniões, os cultos a Deus em detrimento de dinheiro e comércio? Saiba, meu irmão, o ídolo já está aí no seu coração. Se você abandona todas as coisas que são realmente importantes, como o reino de Deus e a sua justiça, como a sua família, como a vida comunitária, saiba que o ídolo do dinheiro já está em seu coração. O que eu tenho que fazer com isso então? Quando esse ídolo é identificado, ele tem que ser derrubado. As motivações do coração devem ser outras: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Os hábitos devem mudar. A sua mente, por causa do hábito, do ganho, do comércio, do dinheiro, tem que ser mudado. Sua mente já aprendeu a pensar assim, você já está nesse ciclo de pensamento, você tem que quebrar isso. Não é fácil, mas é possível quebrar. Oração, vida comunitária, leitura da palavra de Deus, é possível derrubar todos os ídolos. Se você identificou esse ídolo no seu coração, derrube-o urgentemente. Derrube-o. Não deixa que ele crie mais raízes no seu ser. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Temos que colocar a Deus como prioridade no meu cronograma. Acordou, ora, canta louvores, leia as Escrituras. O salmista disse que nós precisamos buscar a Deus assim quando nós acordamos. Faça isso, meu irmão, e derrube o ídolo ou os vários ídolos na qual você possa ter no seu coração. Coloque a sua vida em disposição para o avanço do reino de Deus. A segunda parte, o segundo bloco, o texto diz no verso 11 até o verso de número 16 assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas.
Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Paulo, no verso de número 11, ele coloca uma responsabilidade em Timóteo, dizendo: tu, porém, ó homem de Deus. Esse trechinho, quando ele chama Timóteo de homem de Deus, carrega um peso muito importante, um peso aqui pela vocação e pelo chamado de Timóteo. Eu não sei se você já foi chamado de homem de Deus, ou não sei se você já meditou a esse respeito, homem ou mulher de Deus, porque isso tem um peso enorme. Quando alguém te identifica como homem ou mulher de Deus, isso traz uma responsabilidade enorme para a sua vida, meu irmão. Porque essas pessoas estão olhando para você como oráculo de Deus. Sabe quem era chamado de homem de Deus na Bíblia? Os profetas. Eles eram os únicos que eram chamados de homem e, no caso, algumas mulheres, de Deus. Nem os reis eram chamados assim. Você sabe por quê? Porque o profeta pronunciava oráculos, mistérios de Deus ao povo. E é essa a responsabilidade que Paulo está querendo que Timóteo assuma. E ele diz: foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Foge dessas coisas. Que coisas? Obviamente o que nós vimos nos versículos anteriores: contendas, brigas por palavras e o amor ao dinheiro. Foge disso. Segue, o segue aqui tem um sentido de perseguir, correr atrás. Não é simplesmente andar, seguir. Não precisa de força e esforço. Segue, se esforce, corra atrás do quê? Da justiça, da piedade, que é a santidade, da fé em Jesus, do amor ao próximo, da constância. A constância aqui quer dizer aquele que persiste com paciência. Nós devemos ter constância. Nós devemos ter paciência, mas crescimento contínuo. E mansidão. Mansidão aqui é o mesmo que gentileza, bondade e humildade. Aí Paulo diz: combata o bom combate da fé. Em que consiste esse bom combate? Ou contra quem nós lutamos? Contra quem nós labutamos? Contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Contra a carne, nos mantendo em santidade. Contra o mundo, mantendo o justo. Lutando contra as injustiças desse sistema pecaminoso que tenta nos levar ao inferno. E contra o diabo, resistindo, mantendo em fuga constante. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo diz, continua dizendo melhor: toma posse da vida eterna. E essa palavra é interessante porque os pentecostais, eles as utilizam muito. As igrejas pentecostais e não pentecostais sempre dizem: toma posse aí, meu irmão. E nós, como uma igreja reformada, a gente meio que exclui esse palavreado da nossa cultura reformada, né? Mas está aqui. Paulo está dizendo para Timóteo: toma posse, meu filho. Toma posse desse negócio. Que negócio? A vida eterna. E o que isso significa? Significa que Timóteo, ele deve viver agora o que está reservado para a plenitude dos tempos, para a vinda do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, toma posse, irmão, da vida eterna. Você está vivendo aí amando dinheiro, amando o mundo, abandonando Jesus Cristo, amando o materialismo, amando as riquezas, e você é embebido de pensamentos comerciais, empreendedores, e você se esquece do reino de Deus e de sua edificação. Meu irmão, minha irmã, toma posse da vida eterna. As pessoas que vivem com esse tipo de pensamento não tomaram posse ainda, ou abandonaram essa posse. Estão vivendo para o mundo, estão vivendo para satisfazer os seus desejos e os seus prazeres. Mas o que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna, para o qual fostes chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo está aqui chamando a responsabilidade de Timóteo mais uma vez, dizendo: Timóteo, você tem que tomar posse da vida eterna. Lembra-se que um dia você fez uma boa confissão pública de fé. Possivelmente aqui ele está fazendo a referência ao batismo de Timóteo. Você tomou posse disso, você declarou publicamente o seu amor a Jesus, a sua conversão a Jesus Cristo. Então
toma posse disso. Viva conforme o que você confessou para os seus irmãos. Não seja um hipócrita, não use duas máscaras. Assuma realmente a responsabilidade de ser um mártir. Assuma a responsabilidade de pegar a sua cruz e seguir Jesus rumo à morte. Jesus disse: aquele que quiser ganhar o mundo vai perder a sua alma. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O contraste é nítido, meu irmão. É nítido, é claro. Você que tem tentado ganhar a sua vida sendo famoso no Instagram, sendo rico, cheio de posses, cheio de poder. Você que está tentando ganhar um status político, meu irmão, você que está tentando ganhar a sua vida, você vai perder, meu irmão. Mas perca a sua vida por Jesus Cristo. Se esfole, labute, trabalhe, morra por amor a Jesus, porque aí sim você encontrará a vida. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão. Isso aqui é interessante, porque Paulo está dizendo, está chamando, está invocando duas testemunhas, o pai e o filho. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se preocupe com a sua vida. Deus, ele vai dizer, é que preserva todas as coisas. Eu chamo essa testemunha aqui diante de você, mas chamo também Jesus Cristo, que mediante Pôncio Pilatos ele confessou, fez uma pública confissão, uma boa confissão. Mesmo diante da morte, ele disse: eu sou o rei mesmo. Pilatos chega para ele e diz: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. Sou o rei dos judeus, né? Confessou, fez uma boa confissão pública. Esse Deus que preserva em vida todas as coisas é o mesmo Deus que dá liberdade para o sacrifício. Paulo está dizendo para Timóteo: não se preocupe com a sua vida, porque é Deus que preserva todas as coisas. Se entregue, não busque dinheiro, é Deus que preserva. Você não precisa de dinheiro, você não precisa amar o dinheiro, é Deus que preserva todas as coisas. Mas preste atenção na confissão de Jesus Cristo. Ele confessou e fez uma boa confissão. Guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de se revelar pelo bendito e único soberano, o Rei dos seus e Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse mandato imaculado e irrepreensível quer dizer a essa vocação na qual Timóteo recebeu. Ele deve assumi-la com santidade e mantê-la fora de qualquer repreensão, fora de qualquer escândalo. Ele deve mantê-la santa. E por quanto tempo ele deve manter? Paulo diz: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Timóteo deve se manter nesse estado de santidade até a volta de Jesus. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível e a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Aqui Paulo finaliza esse trecho com uma doxologia, exaltando o nome de Deus. Bom, o que Paulo quer dizer com isso então? Traduzindo, ou melhor dizendo, resumindo esse trecho que nós lemos. Paulo chama Timóteo a responsabilidade de ser um homem de Deus, que consiste em perseguir a justiça, a santidade, a fé, a constância e a mansidão, lutando contra a carne, o mundo e o diabo, vivendo como se o reino eterno de Deus já o fosse consumado. Paulo também apela para as testemunhas de Deus, o Pai, e de Deus, o Filho, que com exemplo perante Pôncio Pilatos foi uma testemunha fiel à palavra e obras. Timóteo deveria guardar a sua vocação santa e irrepreensível até a volta de Jesus Cristo, que em épocas determinadas há de se revelar. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a maioria dos cristãos não querem fugir da injustiça. A maioria dos cristãos não querem fugir do pecado, das heresias, da impiedade. Eles não têm constância nenhuma, ou seja, abandonam a fé por qualquer motivo e não querem ser mansos, não querem ser humildes, querem ganhar a vida. Esse é o problema da nossa cultura. Esse é o problema da igreja comerciante. Esse é o problema da igreja que não quer morrer. Esse é o problema da igreja que não quer servir de mártir. Essa é a igreja que não quer servir de semente para a próxima geração. A igreja ela não quer morrer, muito pelo contrário, ela quer viver e busca isso de uma maneira comercial.
O bom combate da fé, ela é então desprezado. Para que viver combatendo os meus desejos? Para que viver combatendo esse sistema pernicioso? Para que viver combatendo o diabo? O diabo nem existe, nem vejo. Para quê? Essas pessoas vivem com suas mentes completamente cauterizadas. Vivem uma vida cristã hipócrita, não há mudança de vida em absolutamente nada. Você vai na casa desses crentes, é um inferno, é briga o tempo inteiro, é problema o tempo inteiro. Você vai no trabalho dessas pessoas, você não vê fruto do Espírito através da vida delas. Você não vê edificação nenhuma, mente cauterizada, vive uma vida cristã hipócrita o tempo inteiro, porque vivem em guerra contra o próprio Deus. Eles vivem contrariando a vontade de Deus e não seguindo seus mandamentos e conselhos. Simplesmente. Meus irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade que a fé cristã impõe a nós, homem e mulher de Deus. Você cristão, você é chamado de homem e mulher de Deus. Assuma a sua responsabilidade. Não viva uma vida hipócrita. Você é crente. Fuja do pecado e persiga a justiça, persiga a santidade, persiga o amor, a constância e a mansidão. Lembre-se que o Deus triuno é testemunha. Lembre-se que diante de nós a Trindade está vendo e sendo testemunha de absolutamente tudo. Caminho para o final. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo está exortando aqui os ricos. Atenção para isso. Que Paulo não tem problema com a riqueza, tá? Paulo tem problema com o amor a ela. Portanto, o conselho de Paulo não é: vende tudo que tens e dê aos pobres, como Jesus fez com o jovem rico. O problema do jovem rico é que ele tinha um grande ídolo no coração, que era o dinheiro. Mas Paulo aqui está dizendo aos ricos das igrejas de Éfeso a não abandonarem a sua vocação empresarial, a não deixarem de serem ricos, muito pelo contrário. Paulo está exortando eles a não serem orgulhosos. A palavra grega para orgulhoso aqui quer dizer altivo, arrogante. E você vê isso na prática, com homens que têm necessariamente dinheiro. Elas tratam as outras pessoas com arrogância. Elas não têm misericórdia, elas são altivas. Paulo diz: nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, porque obviamente a riqueza ela passa, ela é só para essa vida aqui. Ela é instável, um dia você tem, no outro dia você não tem. Pode vir uma crise aí, como está vindo a partir desse ano. Os economistas acreditam que virá uma grande crise, já está acontecendo por vários fatores. Então, hoje você tem dinheiro, amanhã você pode não ter. Hoje você tem 30 lotes, amanhã você pode não ter nenhum. Você tem que, o patrimônio é tão grande, as responsabilidades são maiores ainda, e você tem que se desfazer desse patrimônio para pagar dívidas e etc. A riqueza, ela não traz estabilidade nenhuma, ela tem uma aparência. A palavra que Paulo usa aqui para esperança, não deposita a sua esperança na estabilidade da riqueza, é a palavra grega elpizo, que quer dizer, no sentido religioso, esperar pela salvação com alegria. A riqueza não pode te salvar, meu irmão. A riqueza, ela não pode te salvar com alegria. A instabilidade, a palavra grega para adelotes, quer dizer incerteza. A riqueza não traz nenhuma certeza de salvação. Absolutamente nenhuma. O dinheiro, ele pode trazer essa falsa sensação de segurança, essa falsa sensação de salvação, soteriologicamente dizendo, mas ela não pode, ela não tem poder para salvar nada. Mas em Deus, Paulo diz que tudo proporciona ricamente para o nosso entendimento. A nossa esperança, a nossa salvação deve ser depositada em Deus, pois Ele é que proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento. A palavra grega para aprazimento é a palavra apolausis, que quer dizer gozo, alegria. O que Paulo está dizendo aqui com outras palavras? Só Deus pode te dar gozo, meu irmão. Só Deus pode te dar alegria. Você não vai encontrar isso na riqueza, porque o tamanho do vazio do homem não pode ser preenchido com coisas materiais, não pode ser preenchido com dinheiro.
Aí Paulo exorta os ricos: mas vocês têm que praticar o bem, sejam ricos em boas obras. Como? Generosos em dar e prontos para contribuir. A função do rico no reino de Deus é ter o coração generoso sempre, é ter o coração sempre aberto, apto para dar. Aí Paulo continua dizendo: fazendo isso, vocês acumularão para si tesouros. E aqui está o segredo, irmão. Você que tem dinheiro, você que quer ajuntar tesouro no céu. Como que eu ajunto tesouro no céu, João? Jesus já disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tem, vende tudo que tem, dê aos pobres, aí você terá um tesouro, um grande tesouro no céu. Paulo está dizendo aqui que dar, ter o coração entregue, ter o coração sempre apto a doar, é juntar tesouro no céu. Conclusão: como que eu ajunto tesouro no céu, meu irmão? Dando, doando, tendo o coração sempre apto a dar, a contribuir. Aqui nesse contexto, ele está falando de dinheiro porque ele está tratando com os ricos, mas nós, que não temos tanto dinheiro assim, nós ajuntamos esses tesouros no céu também com obras, com ações de graças, para a edificação do reino de Deus. Você quer juntar tesouro no céu, meu irmão? Doe, abençoe o pobre. Eu não estou falando aqui para você dar dinheiro para a igreja não, tá? Estou falando para você ainda, isso aí eu vou falar no momento do dízimo da fé. Eu não estou falando que o rico tem que dar o dinheiro para a igreja, não. Mas ele deve manter o coração aberto a toda necessidade que ele encontrar. Se é um pedinte na rua, se é a igreja que precisa de alguma coisa, se é os irmãos da igreja que estão em aflito, a igreja não tem caixa para sustentar, o rico vem e sustenta. É nesse sentido que está colocado aqui. Amém, meus irmãos? Ok. Pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos e prontos a dar e repartir. Que fazendo isso, vocês acumularão para si mesmos tesouros, porque o tesouro no céu, aí sim, é um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando a gente ajunta tesouro no céu, Jesus vai dizer que ladrões não conseguem escavar e roubar, que a traça e a ferrugem não conseguem consumir. O melhor investimento que na qual você pode fazer, meu irmão, não é investindo no Nubank, não é investindo, olha só que interessante, em criptomoedas, Bitcoin, porque a grande vantagem do Bitcoin é que você é o seu próprio banco, o governo não pode tomar de você, inflação não pega, não destrói a moeda, é uma moeda extremamente segura. Investir no reino de Deus é mais seguro que investir em Bitcoin, meu querido irmão, e dá mais lucro, ok? Muito mais lucro. Aí fica mais claro quando eu vejo os ricos com seus milhões guardados e investidos, e eu aqui investindo pouquinho de pouquinho no reino de Deus. Aí, hoje o rico está aqui e eu estou aqui, ó. Mas no reino do céu, meu irmão, pode ter uma contrabalança aí interessante. É nesse sentido que eu disse: no céu a gente vai ver, quero ver essas obras aí, esse dinheiro ser guardado, que não ajuda ninguém, essa mesquinharia sua, não consegue abençoar absolutamente ninguém. No reino de Deus nós vamos ver quem é verdadeiramente rico. Paulo vai dizer: assim vocês encontrarão a verdadeira vida. Esse investimento é sólido. O que Paulo está dizendo aqui? Finalizo. Paulo quer dizer que o rico, ele não deve colocar sua esperança nas riquezas, pois elas são incertas. O rico deve colocar sua esperança em Deus, que abençoa ricamente a todos. O rico deve ter o coração sempre disposto a contribuir para que o nome e o reino de Deus sejam glorificados e expandidos. Assim eles acumularão riquezas no céu, onde há solidez. Timóteo deve guardar toda a sã doutrina e evitar todo falatório profano que contradiga a sã doutrina, pois alguns já se desviaram da fé, contradizendo-a. Amém? Meu querido irmão, essa é a palavra de hoje. Espero que Deus possa ter clareado o seu coração, a sua mente a respeito dos perigos da riqueza. Tomara que o seu coração tenha sido equilibrado pela palavra de nosso Deus. Não caia em armadilhas, em falsas doutrinas e em falsos evangelhos que muitos líderes famosos pregam por aí. Não caia nisso. Amém? Agora